ao encontro, gente. Acho que é aqui. Antônia, por favor, pode aceitar as pessoas. Sim. Boa noite. Estão entrando aí, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite, como estamos? Espero que estejamos todos bem, segurança, casa. A gente está começando mais um encontro, né, do ciclo de formação de cineastas no Brasil, perspectiva de gênero, raça e mercado audiovisual. Hoje a gente tem aqui um convidado, então, por favor, quem se sentir à vontade puder aparecer aqui para trocar com a gente, com alguma visualidade. Quem está hoje com a gente aqui, além de um excelente profissional, um grande amigo querido, então estamos em casa. Espero que sinta vontade para trocar com a gente também, conversar. Nesse nosso percurso, a gente vem ou debatendo panorama, né, ou falando, né, mais diretamente a partir da experiência de um profissional, uma profissional. A gente já teve aqui, só para você saber também, Estevão, antes de passar para você. A gente já teve aqui com a gente o Luciano Vidigal, o Emílio Domingos, a Maria Chu, e hoje você. E a gente O que eu segue. estou fazendo aqui, então? O que eu estou fazendo aqui? E a gente está. Nossa, passou um avião aqui, desculpa o barulho. E hoje a gente está recebendo pessoas de, enfim, de experiências diversas, assim, para falar justamente das possibilidades e dos caminhos para ser cineasta, fazendo esse recorte, né, de gênero, raça, classe dentro do mercado audiovisual brasileiro. Falamos já de panorama, de como foi as universidades, como são as universidades, os cursos, livros, a gente vai até o dia 13. Já adianto que o nosso último encontro formativo, digamos assim, é o próximo, que é da semana que vem, e o último encontro a gente faz juntos uma avaliação de como foi esse processo, esse percurso, e então, como a gente só tem mais 2 momentos, fica aquele mesmo convite que eu fiz no último encontro, quando, né, Valdir deu a possibilidade da gente falar um pouco mais da diferença entre roteiro de documentário e ficção, de trazer, então, o que vocês tiverem de dúvida, porque a gente só se encontra mais 2 vezes. Não que a gente não possa seguir se encontrando na vida. Bom, aqui todo mundo já conhece, né? A equipe do NEABI, Célia Helena. Então, não precisamos nesse momento de rodada de apresentação de novo. Então, eu vou apresentar o nosso convidado, que é o Estevão Ribeiro. Ele é roteirista, diretor, quadrinista, escritor, pai, nessa parte eu vou deixar ele falar, com uma trajetória marcada pela valorização da diversidade, da ancestralidade, das narrativas negras, no audiovisual e na literatura brasileira. Atualmente, ele é roteirista na produtora O2, que é uma das maiores produtoras de audiovisual do Brasil, e está integrando, né, já integra desde a primeira temporada a equipe criativa da série Cidade de Deus, A Luta Não Para, que é uma ficção que deriva, né, do filme Cidade de Deus, que conta a história do Buscapé com esse olhar mais maduro. Essa série foi indicada a uma série de prêmios nacionais e internacionais, e inclusive, né, a melhor série ibero-americana de ficção, né, pelo Platino. Na televisão, ele liderou a sala de roteiro Pai é Pai, do GNT, que é uma série não ficcional, que coloca a cena a paternidade negra no Brasil com sensibilidade e afeto, mostrando a construção de vínculos entre pais e filhas, um país onde a gente sabe que essa representação é super escassa. Na animação, ele criou e escreveu a série Vovó Tatá, que está no Globinho, no Gloob, na Globoplay, que foi lançada no Dia da Consciência Negra, né, conta a aventura de 2 irmãos nesse universo lúdico guiado pela avó, a avó maravilhosa com a voz deles, a Lucinda. Da produção literária aí é sem fim, assim, vou citar só alguns. Na literatura infantil, ele criou a série que nasce, né,
nas redes sociais e circulando digitalmente, né, que é a Retinta, talvez alguns de vocês já tenham visto, assim como a tirinha cômica também, Os Passarinhos, e que depois também vira livro, publicação impressa. Mais recentemente, o Pé de Jamelão, a Retinta Revolução Escolar, né? Também filmes inspirados na sua trajetória como livros inspirados na sua trajetória como pai, né? Na sua relação enquanto pai. Além de ter organizado o graphic novel, ter participado de outras publicações coletivas, e também de outros formatos literários, com mais de 200 mil exemplares vendidos. Só isso, né? Então, o seu trabalho que vai brincando com humor, crítica social, imaginação, afirma a potência das narrativas negras no centro da cultura contemporânea. Esse é o Estevão Ribeiro. Bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, enfim, falasse um pouquinho para começar das suas produções, da sua trajetória, contasse para a gente um pouco mais sobre a sua carreira. Bem, primeiro eu quero essa bio, né? Essa bio que você escreveu tá 10 vezes melhor do que eu mando para os lugares, eu quero essa bio, né? É. Mas como é que funciona? Eu me apresento, falo aqui, ou o pessoal se apresenta, como é que faz? O pessoal se apresenta, mas se você quiser que as pessoas se apresentem rapidinho, a gente pode, né? Somos Não, fique à poucos vontade. hoje. Ah. Fica à vontade você. Não, vocês, se apresentem, quero saber de Vamos fazer vocês. uma rodadinha de apresentação É, rápida para o Estevão saber é. quem são vocês, que é um momento também de networking, gente. Uhum. Vou começar, vou puxar aqui, aí vocês vão puxando o próximo. Valdir, se quiser, por favor. Oi, Estevão, eu sou o Valdir. Estou no mestrado também aqui, às quartas-feiras com Maíra, com a Vilani, estão aqui na sala. Sou ator, professor de teatro, e minha pesquisa vai ao encontro de um espaço cultural que foi fechado no ano passado, né, o programa Oficinas Culturais, e eu estou fazendo um resgate dos anos que eu ali trabalhei, né, de 96 a 2024. Sou um apaixonado por cinema. Vi A Cidade de Deus, a série, muito boa. Parabéns, achei bem bacana, bem contundente, assim, né? Interpretações viscerais, achei incrível. E tô aqui para trocar também, tá? E obrigado pela presença. Obrigado. Vou chamando só para a gente não perder, tá, gente? O Rodrigo abriu o microfone aqui, a câmera. Rodrigo. Ele acabou de entrar, acho que ele ainda nem Oi? sabe o que está Adiantar. acontecendo. Pode ser o Felipe, para aí o Rodrigo saber o que está Felipe. acontecendo. Felipe não tá. Domi. Não, Felipe Tentando está abrir o tentando microfone. ligar o microfone. As histórias do Zoom são as mesmas, né? Nada, Felipe. Eu tava olhando pro outro Felipe, o Felipe. Olha só. Meu Deus. Aí, Vamos lá. Prazer, eu sou o Felipe, eu sou ator, também pesquisador. No Célia Helena eu estou mestrando, falo muito sobre censura no teatro e nesse exato momento eu estou em Brasília. Eu estou fazendo uma disciplina no doutorado de dramaturgias cênicas. Então, eu tenho muito interesse de também sair do lugar do teatro, da escrita teatral, e entrar para o roteiro, para o cinema, mas, ao mesmo tempo, no mestrado eu falo sobre censura, né, e a dificuldade também de se fazer teatro, o que culmina no nosso assunto sobre também as dificuldades do cinema, né? E então, estou aqui só para aprender. obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Felipe, vamos no Felipe. Felipe, você está Agora, aí? Felipe. O microfone desligou. Desligou, mas a gente não está te ouvindo, Felipe. Oi, boa Felipe. noite. Agora sim. Tá ouvindo? Oi, boa noite. Eu sou formado em cinema, eu faço pesquisa sobre cinema decolonial, principalmente cinema palestino, atualmente. E é isso, eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente vai discutir, porque de alguma forma a gente se liga, né, com o mundo todo a partir dessas questões que envolvem o cinema, principalmente quando a gente não tem a possibilidade de contar histórias que são limitadas por causa do sistema em si, né?
Mas é isso. Boa noite. Falou, boa noite, obrigado. Gabriel Newton, pegando um susto, assim. Eu, É, desculpa estar sem câmera, pessoal. Eu sou Gabriel é. Newton, sou de Goiânia. Eu sou formado em cinema também, eu atuo como roteirista e diretor. E eu tô aqui para poder aprender ainda mais assim sobre esse processo de cinema negro brasileiro, que é uma coisa que eu produzo assim, e acho que é isso. E pode ir o Lico agora? Posso, sim. Tudo bom? Sou Lico Turli, sou do Centro de Teatro Oprimido da Bahia, da Escola Pele Negra de Teatro. Ah, bem, e se estou orientando Maíra aqui na Célia Helena, e já estou cansadão. Já estou diminuindo, parando ao máximo, mas é fundamental esse trabalho que a gente está fazendo. É isso. Obrigado. Quem mais? Domini? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Gente, eu vou ligar minha câmera pela primeira vez, prazer. Tudo bem? Eu sou o Domini, eu sou estudante de cinema audiovisual na Belas Artes, graças ao ProUni. Sou extremamente novato na área, eu até perdi 2 aulas aqui nesse curso, porque eu consegui meus 2 primeiros trabalhos de audiovisual na minha vida, então foi muito interessante. Obrigado. Foi um videoclipe, por sinal, e um curta. E eu quis fazer muito parte desse curso porque vivo muito incomodado, e como ele fala bastante sobre essa questão da formação de gênero, raça, questões de classe, até mesmo no audiovisual, quis entrar para me informar e dar esse pontapé inicial no mercado já consciente de tudo. Obrigado, Domini. E bem-vindo. Bem-vindo a esse mundo louco, né? Ó. Sueli, ligou e desligou a câmera algumas vezes, então vamos lá, já vamos? Vamos falar com você, Sueli, vamos? Boa noite. E boa noite. Eu sou atriz, eu sou de Salvador, eu fiz artes cênicas na UFBA, mas já moro aqui em São Paulo há muitos anos. Sou também fonoaudióloga e professora de expressão vocal aqui no Célia Helena. Eu entrei assim para aprender e a cada encontro eu fico emocionada, eu saio emocionada, eu escrevo, eu falo, meu Deus, que emoção, estou saindo assim de cada encontro riquíssima, certo? Então eu só quero agradecer, inclusive a Maíra, a Lico e a você hoje, Estevão. Obrigado. estou Tomara que eu enriquecendo. emocione. Ó, tá vendo, Sarrafo? Vou ter que emocionar agora também. Estou muito ferrado. Entendeu? Vamos lá. Rodrigo, já falou? Ou não? Rodrigo, Gilmara. Rodrigo? Gilmara? Boa noite. Eu cheguei agora, peguei o bonde meio que andando, né? Mas eu estou entendendo que é uma apresentação. É isso, Estevam? Sim. Bem Pronto, rápido. bem E aí, rápido, né? Eu sou professora, né, da educação básica aqui do município de Fortaleza. Não tenho nenhuma ligação com o cinema. Sou mestranda do Célia Helena, a turma de segunda-feira, né, da turma da Jamile aí, minha companheira. E assim, eu saio, é como eu comentei algumas vezes nas aulas do mestrado, é impossível a gente participar dessa formação, é uma formação para cineastas, né, sobre cineastas, nessa perspectiva de gênero e também raça, né, cor, e você não se sensibilizar de um modo geral, porque os dados que vão sendo apresentados aqui, se fosse de outra formação, eu tenho certeza que também não mudaria muita coisa, né? Não mudaria muito o cenário. Então, assim, por que eu estou participando dessa formação? Para me entender esse lado do outro, né? Essa questão do humano. E sempre saio, de vez em quando eu desligo a câmera para chorar, sempre saio impactada. No outro dia é muito difícil entrar numa escola sabendo de tudo isso que está acontecendo, né? Que continua acontecendo depois
de tantos anos. E muito feliz com a produção que está sendo feita aí pela Mayra, as pessoas que ela tem trazendo para compartilhar vivências com a gente. Para mim tem sido muito enriquecedor. Eu acho que é isso. Obrigado, querida. Carol? Boa noite. É, eu sou Carol Harmer, sou produtora, atriz e me aventurando aí na direção, mas principalmente na produção de cinema. E estou num momento de fazer muitas escolhas assim em relação ao meu trabalho, minha produtora, as produções que eu estou fazendo, e ouvir outros cineastas assim mais experientes e que, enfim, também tiveram início, já passaram por várias coisas que eu estou passando agora, está sendo muito enriquecedor para tomar as minhas decisões, porque as primeiras decisões são sempre muito desafiadoras. Então, ouvir é sempre bom para ajudar a direcionar, né? Para ter algum tipo de direcionamento de quem veio antes. Então, está sendo muito enriquecedor. Obrigada. Nossa. Rodrigo? Rapidamente. Tá crescendo a Oi, turma, né? Você vai chegando. estão me Oi, ouvindo? Rodrigo. Estamos Estão ouvindo, me sim. ouvindo? Estamos Então, sim. prazer, eu sou o Rodrigo, sou estudante da pós-graduação do Célia Helena. Para mim está sendo muito enriquecedor participar dessas aulas, né? Cada encontro que a gente tem é sempre conhecimento novo e é muito gratificante estar aqui com todos vocês. Obrigado. Caterine? Esse fenômeno acontece mesmo, as pessoas vão chegando ao longo, não sei se Né? Caterine está por aí. Ela ligou e desligou, né? Vilane falou? Vilani. Vilani, perdão. Oi, gente, boa noite. Hoje o sinal está me complicando aqui. Eu sou Vilani, eu sou professora, estou no mestrado Célia Helena, agora nessa turma. Eu moro na cidade do Crato, interior do Ceará. Então, assim, tá nesse encontro também, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me informar, né? Até para ter algumas certezas, ou até para me encher de dúvidas também, que às vezes eu saio assim, eu digo, nossa, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Né? Eu planejando, pensando como que eu vou fazer, que produto eu vou apresentar, né, no meu material, e aí logo de cara foi, um documentário. Aí eu digo, eita, vai cair, vai ser de mão cheia. Nossa Senhora, eu estou pensando, será que é realmente isso que eu vou... Quanto mais eu venho aos encontros, mais certeza eu tenho que eu não sei de nada sobre audiovisual, Jesus. Enfim, é isso, eu sou do interior do Ceará, moro na cidade do Crato. A minha pesquisa, ela parte do teatro popular, então é esse universo que eu trabalho, assim. E é isso, tá aqui é muito enriquecedor para mim, assim. Até para me encher de dúvidas, É aprender, isso. e é isso. E aí, só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigado. É E acho que sempre vamos um finalizar com prazer. Caterine. Perdão, Vilani. Caterine, vamos finalizar com Caterine, então, né? Não, tem a Antônia, tem, né, a Maíra. Caterine? Antônia? Oi, boa noite. Eu sou a Oi. Antônia, sou natural do Piauí. Eu vim para São Paulo há 10 anos atrás para fazer teatro, que era o grande sonho da minha vida. Hoje estou trabalhando aqui no Célia, faço parte do NEABI também. Me formei aqui no Célia, hoje sou atriz, também fiz humor na SP Escola de Teatro, e agora eu estou cursando a pós-graduação de direção e atuação aqui no Célia também. E aí estou me aventurando agora nessa área da direção, também gosto muito de escrever, e estou muito feliz de estar aqui aprendendo com vocês. Obrigado. Jamile? Opa.
Bom, eu sou natural de Salvador, de um bairro periférico chamado Vale da Muriçoca. Eu gosto muito de falar do meu bairro. Acho importante a gente saber de onde a gente veio para a gente não se perder no caminho, né? E aqui em São Paulo eu moro há 16 anos, sozinha. E fui aluna da Sueli, é muito bom, fui a professora aqui sempre. E comecei aqui no Célia Helena, no curso de bacharelado em teatro, aí me apaixonei pelo saber, pelo conhecimento, aí fui para pós em dramaturgia, depois comecei a trabalhar aqui, agora estou como assistente de coordenação do mestrado e agora futuramente do doutorado também, e também mestranda, e me formei também na AIC, na Academia Internacional de Cinema, e todas as minhas formações como bolsista. Atualmente no mestrado, né, como mestranda, estou pesquisando sobre espelhamento, que é o nome da minha pesquisa, né, que é os reflexos que permeiam a construção da autoimagem das pessoas negras desde a sua inserção primária, né, a criança. Eu converso muito com as animações, a Rapunzel, o contexto dela nas crianças negras, e isso é o produto final, um documentário que inclusive eu comecei a gravar no início do ano, e agora em julho eu volto para o sertão da Bahia para dar seguimento ao documentário. Obrigada. Massa e parabéns. Maíra, as pessoas já te conhecem ou você vai... Ou... Estava aqui pensando num jeito inovador de me apresentar, alguma coisa que ninguém saiba, uma coisa que ninguém saiba ainda, assim, que é porque pelo menos nas formações que eu vi, faço, né? Semana passada eu mostrei um vídeo curto sobre o que é o Laboratório Negras Narrativas. Aliás, Gabriel perdeu, mas você apareceu no vídeo, Gabriel. A gente tem sempre uma apresentação afetiva, né? A gente faz a apresentação formal da bio, que foi essa que a gente fez sua agora, antes de começar essa nossa rodada, e convoca uma apresentação afetiva, né? E aí eu vou falar que eu sou, tipo, virgem com ascendente em touro, sou mãe do Pedro, atual companheira, namorada de Luiz Guilherme, também roteirista e diretor que me inspira muito. Né? Sou filha da Dona Rose, irmã da Tainá, né? Nascida e criada em Tomás Coelho, zona norte do Rio de Janeiro. Depois vivendo e me formando no interior do Rio de Janeiro. E acho que eu tenho um sotaque assim, meio de interior ainda, que quem não é do Rio de Janeiro não identifica, mas quem é daqui identifica. Então, isso me marca muito também. E sou uma apaixonada pela escrita de literatura infanto-juvenil, que foi, na verdade, quem me puxou para começar a contar a história e entrar no audiovisual. Essa sou eu, além do que vocês já sabem. E aí, Estevão, a bola volta para você. Obrigado pelas apresentações, sintam-se acolhidos, abraçados. Eu sou capixaba, né? Eu nasci na Ilha de Vitória, no Espírito Santo. Morei primeiro lugar que eu tenho notícias que eu morei foi em Itararé, onde meus parentes se instalaram. O Itararé quer dizer bairro, é o bairro, ele é um monte de morro, então ele tem como nome, esse nome em Tupi quer dizer água correndo entre pedras, ou seja, né, é só ladeira, né, e a gente morava exatamente numa ladeira lá. Eu sou o sexto filho. Sou sexto filho, não conheci meu pai até os 11 anos de idade, e eu fui um cara que sempre, né, fui criado por uma mãe crente. E aí vocês sabem, acho que a gente não foge muito desse roteiro, assim, de você ter uma mãe abandonada pelo marido, então ela se apega em algum outro, e sempre um ponto, ela precisa de um ponto de apoio, e esse ponto da minha mãe foi a igreja. Então foi um moleque muito temente a Deus, muito careta em tudo. E morei no Espírito Santo, que é um estado extremamente cooptado para a branquitude, digamos assim, né? É um lugar de imigrantes que se orgulha de ser um lugar de imigrantes. Então, assim, apesar de você ter uma vontade de ser Rio, uma vontade de um grande flerte com a Bahia, a gente fica no meio disso tudo. A gente tem um Minas Gerais, né, que nos faz de praia, então a gente é bombardeado por sotaques. Vocês podem reparar que eu estou há 16 anos no Rio de Janeiro e ainda não tenho um sotaque forte de nada, né? Ou seja, eu ainda é meio neutro, eu sou neutro,
né, com relação à minha fala, mas o Espírito Santo ele é um lugar onde os CNPJs, a maior parte, se você olhar qualquer razão social, você vai encontrar um Pitiani, um Arese, um Fadenstein, entendeu? Uma coisa, ou seja, vai encontrar um CNPJ, uma razão social, que é uma família italiana, uma família alemã, uma família pomerana, uma família... E essas pessoas, elas... e portuguesas, e raramente você vai encontrar um Silva, né? E isso mostra... Isso, assim, impacta diretamente nos seus sonhos, né? Se você é cooptado desde cedo a, a colaborar com um tipo de sociedade em que se você é um pouco mais claro como eu, então você não é tão negro. Então você, e aí como você não é tão negro, é quase que não vou dizer green card, mas é um brown card para você fazer uma transição de sociedade. Então você pode sair de um lugar, talvez uma pessoa é muito mais difícil para uma pessoa negra retinta sair, escalar socialmente, né, em qualquer lugar. Mas no Espírito Santo, você é desde cedo dissuadido a negar sua negritude. E negar sua negritude, o Estado se chama Espírito Santo, então acredita-se que, né, é um Estado evangélico, católico, então te joga para um outro lugar, até a manifestação mais pujante de lá, que é o Congo, que é um tambor afro-indígena, eles botam como se fosse uma manifestação católica do que exatamente algo com uma raiz africana. Eles preferem muitas vezes entender como indígena para poder fugir das raízes africanas. Então, há uma grande negação da própria existência, da própria construção daquele lugar que, obviamente, como todo o Brasil, foi construído por mãos negras. Então, a primeira coisa que você aprende no Espírito Santo é negar a si mesmo, sendo você uma pessoa parda ou uma pessoa negra, né? E aí, então vocês pensam nisso quando a gente começa a pensar em termos de produção. Então, todo mundo que está nesse lugar, ele de alguma forma acha que não merece estar nos lugares onde estão, e isso é um sentimento legítimo, mas ele não acha que todos ali não deviam. Essa pessoa acha que ele em si, eu não deveria estar aqui. Então, a gente convive com o auto-ódio mesmo ali, de achar que eu não sou igual a essas pessoas. E eu fui criado num contexto desse. Eu fui criado num lugar... Eu falei recentemente, o pessoal falando assim, nós temos grandes escritoras, Carolina, não sei o quê. E e você pode pegar num grupo de negros, todo mundo teve seu quarto de despejo. Meu quarto de despejo tinha 3 metros, eram 9 metros quadrados, e eu dividia com minha mãe e com minha irmã, os últimos remanescentes de 6 filhos, né? E morávamos e nessa época eu já morava no município da Serra, que era um dos mais violentos de lá. Quando eu decidi, aos 14 anos de idade, quando eu lia quadrinhos, e eu sempre fui incentivado, desde sempre, a ler histórias em quadrinhos pelos meus irmãos. Então, o lance de ser o caçula também é interessante, né? Eu herdei a, a Turma da Mônica, eu recebi a Turma da Mônica, e herdava o Tio Patinhas do irmão do meio e das irmãs, né? E a Marvel dos irmãos mais velhos e a Catecismo do outro lá de cima lá, né? Então, assim, já recebia todo tipo de revista e eu comecei, então, a ler, né, esses conteúdos. E aos 14 anos eu descobri que eu queria desenhar. Imagine só, você está numa favela e você quer desenhar, quer ser quadrinista. E aí o pessoal fala, cara, você não vai conseguir fazer isso, não, vai ser bem difícil. E aos 14 anos, 14, 15 anos, eu trabalhava como chapa, que é o quê? Chapa é o cara que é pego. Tipo, é como se fosse um mexicano. Os caras vão pegar um assaveiro, vai para a borda da sociedade, que é a entrada dos becos, e eles oferecem, olha, temos aqui R$ 25 para vocês carregarem engradados de cerveja. Grado de cerveja, grado de refrigerante, tal, não sei o quê. E mais R$ 5 de ticket de refeição. Então, era mais ou menos aí, assim, convertendo para hoje, seria mais ou menos uns R$ 80,
né, um dia. E a gente pegava esses empregos e ia fazer isso. Enquanto isso, eu estava tentando pensar em como ganhar dinheiro com ilustração. E um dia eu vi numa revista Turma da Mônica, o Maurício de Souza ganhando o troféu HQ Mix de melhor publicação infanto-juvenil. Um troféu com a cara do Amigo da Onça, que é uma criação, que é uma tirinha muito conhecida na minha época. E eu descobri que esse cara tá. Eu falei assim, "Pera, você ganha prêmio fazendo quadrinho?" E aí eu veio aquela coisa, tipo assim, gente, existe um tipo de reconhecimento, não é coisa de criança, não é coisa de besta, não é besta. O Maurício de Souza ganhou esse prêmio. E aí eu resolvi que queria fazer quadrinhos, histórias e quadrinhos. E foi uma loucura, porque assim, você está no meio tráfico, você tem amigos no tráfico, e você quer desenhar, você não tem lugar para desenhar e você quer fazer daquilo a sua vida. E a partir dali eu comecei a procurar lugares, fui procurar os artistas, os quadrinistas locais que não tinha. O Espírito Santo era um lugar que não tinha pessoas que produziam quadrinhos. E esses caras, eles estavam o quê? Nos jornais. Então, os caras mais próximos de quem fazia quadrinhos no Brasil era o cara que fazia cartoon no jornal. Então, o cara que ganhava dinheiro com isso. E aí você tinha 3 jornais no estado, cada um com 2 pessoas. Então, quer dizer assim, imagine só o quanto de emprego você tinha por aí. Mas o lance é que eu não sabia como passar, como fazer isso, como produzir histórias e quadrinhos e nada. E eu presumia como é que funcionava. Então, eu criei ângulos. Por exemplo, eu li um livro uma vez sobre quadrinhos, onde falava sobre plano americano. Eu entendia que era o plano americano, depois eu entendia, porque eu peguei as coisas de cinema, era o plano italiano, não, o plano americano, aí fui pegando assim, por que que plano americano, tal, não sei o quê, por causa das armas, né? Era o corte na altura na altura das coxas para poder mostrar as armas de Bang Bang, né? Para você ter. Então isso eu adaptei para os quadrinhos. Só que eu não tinha as outras coisas, eu não sabia o que era um primeiro plano. Então eu chamava de plano de busto. Eu criei uma nomenclatura para poder escrever histórias em quadrinhos para que os caras que desenhavam as histórias em quadrinhos comigo entendessem como eu queria o enquadramento. Então eu colocava visão de olho, aí VO. Eu fazia visão de busto, VB, entendeu? Visão de meio, entendeu? VM. E aí fomos fazendo histórias em quadrinhos lá. E eu passei dos 14 anos de idade até os 20 anos produzindo esses conteúdos que um dia foi parar no jornal. Eu comecei a produzir histórias e quadrinhos para um jornal chamado Notícia Agora, e eu liderava uma equipe, eu era o roteirista de uma equipe que produzia esses quadrinhos para o jornal. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar, como é que eu posso produzir isso para fazer livros com isso, né? Fazer revista, porque eu tinha chegado no jornal. Para chegar no jornal, eu pegava minhas páginas, ia para gráficas e achava aí CNPJ, né? Você tinha lá a, a, a Renault Gráfica e Editora. Aí eu falava, editora, uau, quer dizer, tipo, tem uma editora aqui igual da Abril, tal, não sei o quê. E eu pegava aqueles conteúdos e levava para a editora e falava assim, olha, imprime isso aqui para a gente ganhar dinheiro. Produz para a gente aí um livro, e aí a gente vai vender. E aí o cara falou assim, não, tá, quantos que você quer? Sei lá, vocês que vão fazer, né? E eu achava que os caras iam me pagar para eu produzir um livro na gráfica. Ele falou, não, você que paga a gente. Eu falei, não funciona assim. O Maurício de Souza não faz isso, entendeu? Paga o Maurício de Souza para trabalhar. E eu, com 17, 18 anos, assim, fazendo isso, tipo assim, pago. E ele falou, não, cara, papel é negociado em dólar, tinta vem da Europa, máquinas de impressora vêm adquiridas via leasing. É tudo muito caro. Aí eu falo com o cara assim, vai a merda. Eu fui trabalhar em gráfica para entender como funciona uma gráfica para provar que o cara estava errado. Quando eu cheguei na gráfica, um ano na gráfica, descobri que o papel era negociado em dólar, que a tinta vinha da Europa, a máquina de leasing era uma máquina de 20 anos atrás, ou seja, a gente pegava máquinas, a nossa tecnologia, que era o seguinte, a gente não comprava máquina nova, a gente comprava máquina de 20 anos de uso, e os Estados Unidos, a Alemanha, mandavam para a gente custando um preço horroroso, e mesmo assim nossa indústria gráfica foi melhorando. E eu aprendi tudo sobre impressão gráfica
para poder fazer meus próprios quadrinhos. E aí eu fazia em formatos muito diferentes para ter o maior aproveitamento de papel e produzir as minhas histórias. E aí, quando eu vi, aí, tipo assim, eu comecei a ver, quadrinista tal morreu na miséria, Beltrano morreu na miséria. Não sei o que, eu falei assim, cara, tá dando os quadrinhos, eu acho que a maior chance que eu tenho é de ficar ruim, eu vou fazer outra coisa. Aí eu resolvi que eu queria fazer novela. Novela, tipo assim, Valci Carrasco, né? Vou fazer novela, né? Começou a aparecer aquele lance da Record. Eu já tinha ido para trabalhar em jornal, ou seja, porque também era o seguinte, né? Trabalhava com. Fui trabalhar em gráfica. Gráfica não dá dinheiro, não. Aí tu vai chegar e falar assim, vou para o jornal, que é onde eu vou fazer ilustrações. E é muito curioso isso, porque assim, lá eu assinei, eu ilustrei colunas, por exemplo, da Flávia Oliveira, né? Da Marta Medeiros, do Paulo Coelho. Pessoas que, ao longo da vida, depois fui encontrando essas pessoas, ao vivo, e conversando com essas pessoas. E era uma coisa muito louca, né? Porque você estava no jornal, no Espírito Santo, onde você recebia essas colunas via agência, e você fazia esse trabalho de ilustração delas. E no final, eu falei assim, cara, eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, mas eu quero contar histórias. Aqui eu estou desenhando coluna dos outros, eu quero contar histórias. Como é que eu faço isso? E aí, começaram a aparecer oportunidades de, olha, estão abrindo vaga na Record. Você começou a saber, aquela coisa de novela não era mais só a Globo, né? Você fala assim, cara, dá para fazer alguma coisa disso no país. Mas, tipo assim, eu achava que eu, entre milhões de pessoas, ia conseguir chegar em um lugar desse. E foi quando, em 2008, larguei um emprego no jornal, estava pronto para, assim, estava atingindo a meta para comprar uma casa, aquela coisa, tipo, você chega ali assim e fala, pô, agora tô com a faixa que a Caixa me aceita para poder comprar um apartamento aqui. Eu falei que se eu fixar meu pé aqui, que aliás é isso, né? O homem negro, uma pessoa negra, se ela tem uma casa, ela não arreda mais ali. E aí eu comecei a falar assim, se eu criar um patrimônio aqui, eu não vou conseguir sair daqui. E eu simplesmente larguei o emprego, entendeu? Com 4 anos de casa, já chegando no melhor lugar que se podia chegar como editor de arte, e fui para o Rio de Janeiro fazer curso com José Louzeiro. E aí eu fui fazer um curso com José Louzeiro, isso foi em 2007, e eu comecei então uma peregrinação por aqui, para poder, no Rio de Janeiro, para poder aprender sobre o que eu já fazia lá em Vitória, já produzia histórias em quadrinhos, mas eu queria saber como é que eu ia produzir isso para o audiovisual. E é muito, muito curioso isso, porque eu já escrevia mais ou menos parecido, só que assim, aquela síndrome do impostor de falar assim, gente, será que é assim que se escreve mesmo? Porque ninguém abria roteiro, ninguém publicava roteiro na internet, ninguém tinha livro, e aí você via às vezes uma tradução de um livro de roteiro caríssimo, não sei o quê, nunca se tinha um acesso. Eu falava, será que as pessoas escrevem assim mesmo, né? E aí eu comecei a fazer curso e falava assim, mas eu faço isso aí, mas eu faço assim, né? E aí começou a fazer esse cara crachá com as coisas que a gente sabia, só que aquela coisa que a gente começa a aprender. Existe um grande funil do audiovisual. O funil, assim, eu cheguei aqui em 2008, 2007 para 2008, e isso era um grande funil. Você só tinha Globo produzindo coisas, você só tinha a Globo que usava roteiristas em todos os lugares, assim, de uma forma mais ampla, investia em conteúdos, e eu comecei a conviver com as pessoas que produziam esses conteúdos. E, assim, eu era uma pessoa estranha, negra, empolgada. Ninguém gosta de pessoas empolgadas. Infelizmente, ninguém gosta de pessoas entusiasmadas. Entendeu? As pessoas, porque na verdade elas precisam de um motivo. Elas precisam de um motivo para não te querer. E o motivo pode ser qualquer coisa. Você respirar errado, você fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que eu fazia era motivo de não ser a pessoa certa para o que eu me propus, pro que eu me propuseram a fazer, apesar de já ter, tipo, 8 histórias em quadrinhos produzidas, sabe? Oito revistas, um com romance. Essas coisas não me credenciavam. Por quê? Porque eu não fazia parte do ciclo dessas pessoas desde cedo. Ninguém no audiovisual, no começo de carreira, assim, sério,
não, assim, 2008, 2009, 2010, 2011, essas pessoas, elas nunca indicariam alguém que elas não conhecessem desde o seu ciclo. Então, fulano, estudamos na PUC, fizemos Cal junto, fizemos Pedro II juntos. Então, era uma coisa muito fechada. De você, e aí, assim, a pessoa que estava mais, assim, aí a pessoa chegou do Sul, e aí a pessoa conseguia. Eu falei, mas por que essa pessoa que chegou do Sul conseguia? Entendeu? E aí você fala, não, mas sabe, havia uma coisa que havia um grande elefante africano, né, na sala que dizia, cara, isso não é para você. E isso cria um incômodo muito grande. E aí você fica indignado com isso. Porque, assim, as pessoas que me conhecem, você está aqui há 3 anos. Só que quando eu resolvi escrever, eu tinha 14. Então, as pessoas que acham mesmo assim, você chegou agora? Eu falei, não, mas eu estou correndo desde dos 14 anos. Eu tenho 20 anos de corrida, entendeu? Então, assim, e as pessoas não entendiam isso. As pessoas não entendiam que, às vezes, o nosso entusiasmo, ou até mesmo nosso desespero, era para ser ouvido de forma digna. E enquanto a gente não teve oferta de trabalho, essas pessoas, elas chegaram e transformaram essas vagas, esses espaços, caramba, em expressões de poder muito feias, sabe? Assim, eles usaram isso, negociaram com vidas, com carreiras, ao seu bel prazer. O Rio de Janeiro, para mim, foi um dos lugares mais violentos com relação a isso. Eu não consegui produzir, eu não conseguia, eu tinha que toda hora estar me movendo com ódio das coisas para provar algo, porque você não consegue mais simplesmente sorrir diante de algum problema, alguma forma asquerosa de contato mesmo. Eu falo bem assim que o ódio, ele é o combustível fóssil. É combustível fóssil. O ódio te leva a alguns lugares, né? Ele te conduz. Mas com o tempo ele começa a poluir, ele começa a dar problemas. Então, assim, gente, o ódio vai te levar para os lugares. Assim, eu vou conseguir essa merda só de raiva. E aí você vai conseguir. Só que se você ficar só de raiva fazendo isso, sabe, é tóxico demais. Então, assim, e eu usei isso muito. Eu provava, eu resolvia as coisas, eu mostrava que eu era capaz só de raiva. E aí eu nunca consegui um resultado que agradasse, que as pessoas eu olhava e falava assim, viu? Consegui. E aí? O que você vai fazer agora? E a pessoa tinha todo o esquema, todo a sociedade a favor dele. Falava, tá, agora a gente vai mudar um pouquinho mais as regras, você não vai conseguir mais. E foi assim. Eu já cheguei a encontrar pessoas aqui que foram professoras minhas universitárias no Espírito Santo, falando assim, esse cara nunca vai chegar em lugar nenhum porque ele não tem conhecimento acadêmico. Ele acreditava que o que eu aprendi como uma pessoa na vida não servia, porque como eu não tinha nada naquela época, o conhecimento acadêmico, eu não conseguiria chegar em lugar nenhum. E eu me movi por 5, 6 anos na faixa de provar para esse cara que era. Eu comecei a viver uma vida através disso. E é isso que, às vezes, assim, é esse recorte que a gente tem. A gente leva coisas para a sala de roteiro, a gente leva coisas para os lugares que a gente vai, e, e a gente fica brincando, enquanto assim, esse aqui é um espaço de networking. E eu sei que para vocês, em algum momento da vida, um espaço como este, parece que é o espaço que é a chance da vida de vocês. Entendeu? E isso assim, isso dói. E eu entendo que isso acontece. Cada encontro que vocês têm, cada lugar que vocês estão, às vezes parece que é a grande chance de conseguir algo do qual eu me orgulhe. E assim, eu consigo compreender vocês, compreender vocês. E eu espero que vocês consigam
entender que, assim, que este é um espaço seguro, e eu quero dizer isso para vocês, que estão dizendo todo esse mundo ameaçador que eu estou pintando, sabe, assim, é para dizer o seguinte: essas pessoas não conseguiram derrotar a gente, não conseguem reduzir a gente, elas não vão conseguir acabar com a gente, porque a gente chegou. Eu cheguei, primeira vez que eu vim para um evento no Rio de Janeiro, é, falando sobre TV, existiam 300 pessoas no evento, e eu tinha contado 8 a 10 pessoas negras no evento. Era eu, era eu mais os outros caras que ficavam assim, gente preta, graças a Deus, se abraçavam. E eu te falo, em 10 anos, isso mudou pra caramba. E a gente vai encontrar, e a gente vai cada vez mais criar esses espaços. Eles vão ser seguros, eles vão, sabe? Mas a gente vai ter que se impor cada vez mais com relação a isso. Mas é o que eu vou dizer assim, o meu começo foi muito hostil, foi muito traumático, foi muito complicado, e precisou de uma pandemia acontecer, pessoas ficarem presas em casa, para eu começar a ter alguma chance real de ver um trabalho meu na tela. Então, assim, a pandemia começou em 2019 a 2020. Então, eu passei 10 anos de escanteio, participando de todos os tipos de iniciativas de laboratório. Fiz a primeira oficina do Agnaldo Silva, a Masterclass, que é origem do novela Fina Estampa. Eu participei da primeira laboratório de narrativas negras da FLUP. Eu participei do primeiro seminário do Robert McKee para o desenvolvimento de novos roteiristas. E, assim, cada uma dessas, assim, eu tentava renovar um pouco a esperança, mas já mas já vendo, mas tendo um desespero de ver assim, minha hora não vai chegar, minha hora não vai chegar, minha hora não vai chegar. E é difícil você chegar e sair dessa chave de que, cara, pede para uma pessoa ter paciência, sabe? Tempo é relativo. Se você estiver em pé em cima de um prego, 1 minuto é uma eternidade, entendeu? Se você estiver deitado numa cama no ar-condicionado, 1 minuto é nada. Agora, então, assim, se você está esperando uma chance, se você está investindo sua vida por 10 anos, e a pessoa fala, espera mais 2 que vai dar certo, ou vamos escrever um roteiro agora para colocar num edital que vai ser realizado daqui a 1 ano, e essa produção sua vai chegar na TV em 3, 4 anos, você começa a desesperar. E aí, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a gente, assim, a gente tem que começar a nos planejar melhor. Uma coisa que nós, pessoas pretas, falando aqui com as pessoas pretas, é que a gente está muito sempre resolvendo o problema da hora. A gente está resolvendo o problema da fome. A gente está resolvendo o problema do aluguel. A gente está resolvendo o problema do filho doente. A gente está sempre resolvendo o imediato. E a gente não consegue exercitar o futuro porque toda a estrutura societária da sociedade faz com que a gente pense no agora. A gente não consegue. E outra coisa, e a gente também tem algo que eu chamo de fome ancestral, que é o quê? A gente não está aqui realizando só o nosso sonho. Eu não estou realizando só meu sonho aqui. Quando eu vou produzir algo, eu tô realizando o sonho da minha mãe, estou realizando o sonho do meu pai, do meu avô. Meu pai é um canalha. Deixa ele, deixa ele os sonhos dele para lá. Mas assim, eu estou realizando o sonho do meu avô, sabe, dos meus primos. E quando eu falo isso, assim, não é só que o meu sonho representa isso. Eu estou falando que que os sonhos que a gente vive são reais. Por exemplo, quantas vezes, tá pensando isso hoje? Se você hoje tem uma grana para fazer uma viagem de 30 dias no lugar que você quer, que você acha maravilhoso. Agora, se você tem nesse mesmo, ao invés de você fazer isso, você pode passar 15 dias com sua mãe no lugar que ela sonhou em ir. Qual sonho você vai realizar? Entendeu? A gente vai priorizar o sonho da nossa mãe, vai priorizar o sonho dos nossos. E aí, então, exemplo,
quando você fala assim, vou fazer Maíra, eu conheço Maíra, ela é formada em farmacologia ou química, né, Maíra? Você tem uma formação totalmente diferente disso. E aí é o seguinte, Maíra, por acaso sua mãe não queria uma filha doutora? Minha mãe só queria uma filha doutora, você não está entendendo? Entendeu? 20 anos para mudar de carreira. Então, a gente vive primeiro o sonho dos pais. A gente vive primeiro o sonho das pessoas que não puderam sonhar. Eu quero jogar futebol porque meu pai foi um jogador amador. Eu quero ser militar porque meu avô não conseguiu ser militar. Eu quero ser cantor porque minha mãe, sabe, ela cantava pela casa e sempre sonhava pela televisão. A gente não consegue realizar nossos sonhos sem realizar. E aí a gente tem que pensar o seguinte: a gente precisa arrumar tempo para realizar os sonhos, aplacar essa fome ancestral, mas a gente precisa também criar recursos para que a gente não deixe que a nossa fome passe adiante. Eu não quero ser a frustração que vai fazer o meu filho tentar deixar de ser o que ele é para ser o que eu não consegui ser, né? Então, assim, eu ainda estou elaborando sobre fome ancestral, esse é um artigo que eu estou desenvolvendo sobre fome ancestral, mas para mim é exatamente isso, assim. Então, assim, como eu não consigo viver todas as vidas que eu precisaria viver para poder matar a fome de todo mundo que passou antes de mim, eu crio histórias. Então, assim, na história da Retinta, Jane, que é o nome da minha mãe, ela é uma historiadora. Na vovó Tatá, Jane, que é a minha mãe, ela é uma médica. No filme que eu estou escrevendo, eu, que queria ser um cantor, eu faço musicais. Então, assim, eu vou produzindo nas minhas histórias as vidas que eu não pude pagar pelas outras pessoas. Então, eu vou criando essas histórias e vou vivendo essas vidas, vou homenageando pessoas, eu vou honrando legados, eu vou criando formas. Exemplo, quando eu estou dando uma entrevista, quando eu estou dando uma entrevista em algum lugar, como eu dei recentemente na TV Brasil, falando sobre minha filha, e é isso também, a minha filha, eu tenho duas meninas gêmeas, duas meninas autistas, duas meninas que eu tenho que eu devo para elas um futuro. E eu escrevi sobre uma delas e assim, eu levo essa menina para a tela, levo para a literatura. Eu procuro, assim, sabe, eu já estou aqui matando a fome, não é mais ancestral. Estou matando a fome de quem vem antes. Eu quero saciar quem vem antes para falar bem assim, agora que minha urgência acabou, o que que eu quero ser de verdade? Então, assim, eu escrevo e eu vivo para curar a fome dos meus antepassados, trazer saciedade para quem está em minha volta, porque o que eu quero escrever, eu quero inspirar, eu quero acalentar, eu quero questionar, eu quero que seja que crie questionamentos, eu só não quero indiferença. Então a minha vida hoje, quando eu produzo uma história em quadrinhos, eu quero causar que a pessoa chore, ou quando eu faço as minhas tirinhas, eu quero que a pessoa ri. No caso da retinta, eu quero que a pessoa ri e fique constrangida por ter rido. E às vezes, nas minhas histórias, eu quero ser um pouquinho da vida que eu não pude ser. Porque eu tenho 45 anos, eu sei que tenho muita vida pela frente, mas eu queria fazer parte de uma banda tipo Polegar e eu não pude, porque eu não era branco o suficiente para isso. Eu queria poder jogar futebol, mas a educação que eu tive, a ter que carregar coisas, não me levou para isso. Só que eu nem gosto tanto de futebol, mas eu acho que, na verdade, eu queria ser reconhecido. Eu queria ter uma relevância. Eu queria que a minha voz alcançasse
os parentes, em todos os lugares. Teve um dia que eu estava no programa da Fátima Bernardes para falar sobre timidez, ironicamente. Aí o meu primo lá, não sei onde, tá trabalhando na Globo, né? Ou seja, eu estava dando uma entrevista e o cara achando que eu estava trabalhando na Globo. Mas, assim, alcançar essas pessoas, esses lugares, é uma forma bacana da gente se comunicar. E logo nós, que somos pessoas diaspóricas, assim, então, assim, exemplo, eu não tenho fotos minhas de infância, né? Eu não tenho, né? Meus parentes todos são separados, né? Separados. Imagine só, minha avó teve 12 filhos, minha mãe teve seis, né? Mais seis filhos. Então, é uma família que não vai que eu não alcanço mais, que eu não consigo alcançar. E aí, assim, quando a minha história, com detalhes meus, com falas minhas, com coisas que minha mãe dizia, sabe, com algumas coisas que eu, como capixaba, coloco num conteúdo produzido no Rio de Janeiro e trago como se fosse universal, e alguém lá fala assim, cara, isso me lembra a minha infância, sabe? E eu quero trazer mais disso, né? Eu quero colocar, eu quero falar sobre amor, quero reverenciar os meus antepassados, os meus iguais. Eu quero escrever coisas de que eu me orgulho. Pai a Pai foi isso. Pai a Pai eu fui convidado para fazer esse um produto, e quando a gente conversou sobre isso, a gente tinha o quê? Ia gravar em dezembro, me chamaram em setembro, e as pessoas falavam assim, você nunca fez documentário, você nunca fez programa? Eu falei, pois é, mas eu fiz política, e política a gente fazia conteúdo um dia atrás do outro, você precisa fazer. Me colocaram junto com uma outra pessoa, eu falei, olha só, eu sou um pai, quero produzir esse conteúdo. Eu não sei se a pessoa que está perto vai querer fazer o ritmo que a gente vai produzir. E aí, quando eu escolhi produzir esse negócio, eu virei, assim, algumas noites produzindo esse conteúdo. Não façam isso, crianças. Não sei que vocês acreditem muito no conteúdo que vocês estão produzindo, mas eu queria falar assim, não, esse conteúdo tem que sair. Esse conteúdo tem que sair. Eu quero que esse conteúdo saia. E eu virei noites produzindo esse conteúdo junto com a Cidade de Deus, né? E aí, a gente produziu um conteúdo super bonito sobre paternidade. Então, algumas coisas que eu compro é muito mais pela mensagem, pelo legado que eu quero deixar. Nesse conteúdo mesmo, eu coloquei o meu sogro, né, o pai da Eliana Alves Cruz, que é uma escritora, que deve conhecer daqui, Água de Barrela, o Crime do Caso Valongo, e aí é o legado, você conseguir trazer alguém, só, sabe, homenagear alguém que você admira e colocar nesse conteúdo. Então para mim, eu acho que funcionou muito bem esses sacrifícios que a gente faz dentro da área, né, para que a gente tenha mais desse conteúdo por aí, né? Às vezes, no final, não é só negócio. Você estava falando, Estevam, quando estava falando da sua trajetória, e eu me identifiquei muito nesse ponto, assim, que, enfim, também já vinha pensando muito em escrever para audiovisual, já escrevia numa outra área, mas que, apesar de todo o seu tempo aí de experiência, sua vasta experiência com a construção de narrativa, né, para outras plataformas, digo plataformas físicas, né, como jornal, revista e tal, Uhum. ainda era visto como um iniciante, né, no mercado, até que chega esse momento da pandemia. E aí eu queria marcar, assim, óbvio, todo mundo tem lembrança, apesar de parecer uma outra vida, mas todo mundo viveu essa época, de que justo nesse período, a gente que estava todo mundo em casa com confinamento, a gente teve no começo, um pouco antes desse período e logo que começou, duas mortes bem marcantes, né, de pessoas negras em situações violentas, que fizeram um levante, assim, para olhar sobre a representatividade, né, em contraposição à morte, né? A gente teve antes, logo um pouco bem antes, né, um ano um pouco antes, teve a morte de Fernanda Marielle e depois já a morte de George Floyd. Dois assassinatos extremamente violentos, e isso eu vejo como dois marcadores históricos, assim, pelo aumento de força do movimento negro, porque a gente sabe que o movimento negro existe desde que a gente foi sequestrado do continente, mas que ele vem em ondas, né? Esses dois momentos na cultura, assim, refletiu-se na cultura, assim, como em todos os outros espaços, refletiu-se no audiovisual. A gente vê um aumento de disputa mesmo de oportunidades em contraposição a essa morte, um aumento de políticas pela inclusão,
né, no mercado de maneira geral, isso provocado desde por quadrados pretos nas redes sociais até por movimentos sociais estruturados que iam pleitear, enfim, políticas públicas e políticas dentro das instituições privadas. Isso impactou, a gente viu no audiovisual a própria insurgência da FLUP, né, esse Laboratório Negras Narrativas que você falou, que agora é o Laboratório Negras Narrativas Negras e Negras Indígenas, indígenas. que inclui, né, nesse entendimento de que são grupos historicamente subjugados. Então, eu vi também esse marcador, né, esse momento onde as pessoas parece que olharam para o lado e falaram: olha, as pessoas negras sempre estiveram aqui e elas não têm oportunidade, e a oportunidade que aparece para elas é uma bota no pescoço, né? Foi essa visão e esse movimento. E a partir desse movimento que a gente vê chamadas para trabalhar, né? Finalmente, aquelas pessoas que estão ali produzindo há muito tempo são chamadas a falar e a trabalhar. E aí você falou, foi aí que eu comecei, de fato, a ser enxergada e ter oportunidades, etc, etc. Aí a gente foi falando um pouco mais sobre suas construções simbólicas, né, de narrativa. Eu queria que você retomasse um pouco daí quais foram essas primeiras oportunidades, onde, de fato, as pessoas viram que aqueles mais de 10 anos de carreira, né, não era o Júnior, né, não era o Nasci Ontem. Nossa, não, a gente teve um bom, e é muito irônico você dizendo assim que assim, George Floyd, né, morreu dizendo que não conseguia respirar. Ironicamente, milhares de pessoas morreram não conseguindo respirar, né, durante a pandemia. Então é como se assim, mas imagine isso assim, essas pessoas morreram por causa de uma pandemia. Este homem, ele foi sufocado até a morte. Entendeu? Então, assim, até a forma de se morrer é mais violenta, né? Então, esse corpo ele sempre ele vai ser simbólico por isso. Teve trades mostrando, o pessoal fazendo trends, simulando como o George Floyd morreu. Foi uma coisa muito pesada nessa época. E nessa época eu parei também um pouco de produzir quadrinhos por causa disso, porque eu estava produzindo quadrinhos negros e as pessoas começaram a me mandar muitas coisas sobre violência. Você começa a ver um canal sobre isso. Mas voltando para o lance, a primeira oportunidade que eu recebi foi produzir, eu posso falar da série agora, porque a série já está para sair, que era Americana, né? Que era uma série sobre o município de Americana, sobre a cidade de Americana, no São Paulo, que foi a ideia de criar um pedaço dos Estados Unidos em São Paulo, né, branquear novamente a população. A gente começou a fazer esse material, durou um mês só e foi assim, não rolou, mas assim, contratualmente, se eles cancelassem, a gente tinha mais 2 meses assim, o contrato que tinha que se fazer, tinha que ser cumprido todo. Então, a gente trabalhou um mês, ganhou 3. Eu falei, que ótimo, maravilhoso. E assim, e aí a gente foi aproveitando essas oportunidades. Depois eu produzi uma série, eu comecei numa sala de roteiro, numa série da Netflix, e em seguida, sob a regência do Marco Olímpio, eu comecei a produzir a gente começou a fazer parte de um laboratório de desenvolvimento, não laboratório, é um grupo de desenvolvimento de roteiros de narrativas negras para Viacom, né? Viacom Paramount. E lá a gente fazia o quê? A gente desenvolvia esses conteúdos, a gente tinha um contrato para X conteúdos, né? No caso, lá acho que eram 8 conteúdos. E a gente recebia para ficar desenvolvendo essas séries, apresentando, é como se fosse aquela coisa, é o pitch pago, né? As pessoas, né? A gente vai fazendo esse Era um desenvolvimento. núcleo de desenvolvimento, né? Exato, era o núcleo de desenvolvimento e a gente fazia essa parada e a gente tinha que apresentar tipo 4 filmes e 4 séries e eu tive um prazer do primeiro conteúdo ter sido aprovado, ter sido meu, que era uma série de Natal, um filme de Natal, na verdade, que foi aprovado e a partir daí eu fui abrir uma sala de roteiro, como chefe de sala de roteiro, produzindo esse filme, né? Que infelizmente por causa das coisas da Paramount, né? Como a Paramount tá nessas brigas judiciais, não brigas judiciais, né? Essa coisa de vender, né? Mesclar com uma coisa e tal, eles resolveram não produzir esse conteúdo. Tem séries paradas, séries que já estão finalizadas que não foram ao ar. Anderson Silva, por exemplo, foi uma série que concorreu ao Emmy,
está suspensa, não está mais na plataforma por causa né, enquanto não for regularizada essa situação deles, não vai funcionar. Mas eu tenho um roteiro, meu primeiro longa-metragem escrito foi para Paramount, está por lá e um dia eu espero que, Só que um saia. parêntese para falar disso, não sei se todo mundo tem essa familiaridade, por isso abrindo esse parêntese, assim, né? Então, essa iniciativa é justo nesse período, né, onde essa grande Uhum, conglomerado que é a Viacom identifica, enfim, é provocado por Marta Olímpio, que chefiou esse núcleo, uhum, né, a reconhecer o seu próprio racismo nesse período de morte de George uhum, Floyd e tudo mais, e funda esse núcleo de desenvolvimento de narrativas negras onde Estevão estava. A uhum. Viacom, gente, é esse grupo que é dona da MTV, da Nickelodeon, do Comedy Central, da BET, da VH1, da própria Paramount, e que a Sim, Paramount tem uma plataforma de streaming também. Então, esse grande exato. conglomerado que a gente vê na TV a cabo, vê nos streamings e também é estúdio de cinema. É uma das maiores do mundo, assim. E tinha esse espaço aqui e foi provocado, Uhum, então, a formar esse núcleo. Só fazendo esse parêntese. E aí, exato. E aí, esse modelo de negócio, desculpa, só para concluir, tinha sim, esse sim, modelo de negócio aqui no Brasil, e quando deixou de ser interessante contar a narrativa da América Latina, brasileira e negra, eles simplesmente, há pouco mais de um ano, dissolveram esse núcleo aqui, porque a gente está falando, né, do momento histórico que a gente está vivendo agora, que é essa reascensão do conservadorismo. Só para situar. exato. Ah, legal, obrigado. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem isso é uma resposta, obviamente, ao, à morte de George Floyd, e também também uma preocupação em produção, porque com a pandemia, salas de roteiro, tudo mais foram meio que canceladas, né? Ou seja, então isso começa o trabalho home office, ele possibilitou você produzir, colocar esses talentos todos num lugar só, de fase remota, ou seja, antigamente você tinha a oportunidade de São Paulo, você tinha que ir para São Paulo. E isso inviabilizava um bocado de coisa, né? Então, hoje você tem um talento, exemplo, Vovó Tatá, hoje a minha equipe era o Eduardo Branco, que era meu vizinho do Rio, e Priscila Maria, que é do Pará. Inclusive, ambos participaram do laboratório FLUP de narrativas negras, né? Negras e indígenas, e eu os chamei para fazer parte da equipe por causa disso, né? Ou seja, falei, não, vamos trabalhar com duas pessoas que estavam eu vou dizer assim que é meus calouros, né? Falei, vou chamar meus calouros para trabalhar comigo, né? Então foi um trabalho bacana de fazer isso também e devolver um pouco do que o núcleo me trouxe. Obviamente, quando eu entrei na Flup, eu já aquela coisa. A gente está sempre começando, a gente chega nos lugares, o pessoal olha para nossa cara e o pessoal acha que a gente está começando e a gente precisa falar até mesmo devagarinho, porque quando a gente fala com a propriedade que a gente poderia falar, sou arrogante. Já fui para muitos lugares com arrogância por causa dos 200 mil livros vendidos, né? Eu trabalho há 22 anos com produção, então eu preciso, às vezes, fazer, assim, quase que pedir desculpas pela minha produção. É quando você vai pedir desculpa pelo meu talento, né? Mas então a gente tem que chegar nos lugares desse jeito. Não tem, né? A gente, de vez em quando, sente que se chegasse assim, as coisas seriam mais fáceis. Então, assim, essa produção da Paramount, e aí tem uma grande frustração, gente. Vai acontecer muito com vocês, e acontece pra caramba. Muito projeto não vai para frente, ou vai depois de muito tempo. Então, assim, uma primeira coisa que vocês vão precisar, uma das coisas que você precisa lidar muito é com o tempo. Uma ideia que sai hoje na sua cabeça, ela pode se transformar em algo visual, projetável, etc., em 2 anos. Mas ela pode demorar 5, 6, 10 anos se realizar ou não realizar. Então, essa é uma realidade. Vai dizer assim, não, eu sou o Alecrim Dourado que tudo que eu vou produzir vai virar audiovisual, que assim, infelizmente, talvez sim, mas talvez você não esteja vivo para ver, né? Então, é pensar nisso também. E aí, assim, quando meus trabalhos na Paramount, eu consegui, né, participar de sala de roteiro, e tem um grande problema com relação a isso. Quando você está em salas de roteiro e seus roteiros não saem, você continua sendo o júnior, você continua sendo
o cara porque você não tem nada na TV, você não tem nada exibido. E aí você, pô, você fez o roteiro, aí você às vezes pega uma amostra de roteiro, você vai mostrar, você não vai poder publicar isso. Então, quer dizer, você tem que ser procurado, você mostra o seu roteiro, aí o seu roteiro é olhado e fala assim, legal, você trabalha bem, vamos fazer essa sala. Essa sala você faz, aí o produto não sai, você já recebeu, você ficou, né? Você pagou as contas, mas que produto não sai, você é chamado para uma outra sala. Aí você produz o negócio, entrega o negócio. O negócio vai ser daqui a 3, 4 anos. E foi exatamente o que aconteceu comigo no ano passado. Eu passei os últimos 4 anos produzindo conteúdos, produzindo salas de roteiro, e em agosto do ano passado saiu 5 vezes comédia, que foi um material que eu participei da sala de roteiro, Cidade de Deus, A Luta Não Para, e Pai é Pai. Tudo no mesmo mês. Vovó Tatá saiu em novembro. Então, eu tive 4 produções no semestre, né? Ou com um gap de 3 meses. Então, é isso, assim. Nem para poder brincar e surfar com o material, só fiquei divulgando as coisas assim, porque é como acontece. Mas essas salas que eu participei, assim, elas foram díspares, elas foram em momentos diferentes da vida, algumas paralelas, porque tem outra coisa também, a gente não, o que se paga às vezes numa sala de roteiro não dá para você se manter apenas com a sala, ainda mais quando, infelizmente, em alguns casos você recebe por entrega, então você às vezes não tem um salário mensal, você não é um CLT do conteúdo, então você vai receber, um mês você vai receber pum, um tanto legal, e no outro mês você não recebe nada, e aí no outro mês você não recebe nada, aí no outro mês você recebe uma merrequinha, porque você fez uma entrega, e por aí vai. Então é uma coisa meio. E aí isso traz o fenômeno que agora, né, vamos brincar de fenômeno Thaís Araújo, você aceita tudo. Entendeu? Você pode estar com uma conta legal, você vai aceitar tudo. Você não sabe como é. É o fenômeno da cigarra e a formiga, né? Você vai pegar, você vai estocar tudo porque o inverno vem e para a gente é pior, né? E então, eu passei os últimos 4 anos pegando muito trampo, né? Vendo coisa não saindo, coisa sendo. E no meu caso, que eu sou o cara da literatura, ainda assim, fazendo livro, eu produzi do começo do ano até agora 4 livros. Eu entreguei 4 livros no começo desse ano, né? Porque no meu caso o trabalho ele é isso que me ganha, é meu ganha-pão. Às vezes tem uma venda de governo, opa, entra um dinheiro e é o que me ajuda a segurar. Mas o audiovisual, a gente tá tendo agora uma coisa que é uma coisa que a gente se ouve muito no mercado. Eu vou fazer uma analogia sobre negritude e aí eu vou falar sobre mercado. Existe uma coisa que a gente faz, hein? Quando a gente começa a se ver como uma pessoa negra, a gente sabe que às vezes a gente é iludido a não se ver como uma pessoa negra e você passa aí até a adolescência ou até a juventude, e você vive achando que o fato de você ser negro não está influenciando ou no seu sucesso, alguma coisa. Quando você descobre que você é uma pessoa negra, você chega e faz o que eu chamo de mergulho. Mergulha, tá ali dentro, negro é legal, negro é lindo, negro é bom, não sei o quê, não sei o quê. Aí você está naquilo, o discurso é todo afrocentrado, tudo assim, e aí você depois emerge disso. O cabelo seca, tudo, e o que fica é o que você é o transbordamento, né? É o fim desse transbordamento, né? O mercado teve isso. As pessoas diziam assim, ó, vamos chamar pessoas negras, vamos chamar pessoas negras, vamos chamar pessoas negras. E chamou muitas pessoas, né? Não tão o bastante. E sempre para lugares com salários mais baixos, em posições que não ajudavam a crescer esse conteúdo. Então, assim, ambientes de formação como esse nos prepara também para algo assim, que a gente precisa lidar com o fato de que ser uma pessoa a gente precisa de todo o conhecimento, porque a gente, infelizmente, ainda precisa ser 2, 3 vezes. Não dá para ser assim, não dá para cobrar equidade na qualidade do seu trabalho. Você precisa provar para aquela pessoa que está ali, que fez um curso, que você já produziu uma porrada de coisa,
sabe, não é que sabe mais que ele, mas sim, que você é competente para estar ali, que você não está ali por ser negro. E também aceitar que você não precisa ser tudo. Porque acontece o seguinte, a pessoa chega e fala assim, então, como é que é aquele orixá mesmo? Fulano, eu falei, cara, eu sou católico, não sei sobre orixá, Wiki entendeu? preto. Você não vai ser o wiki preto da pessoa. E aí, assim, você tem que aceitar isso também. Meu Deus, eu preciso saber sobre orixá. Você precisa saber sobre orixá se você quiser. E não porque a sala de roteiro, às vezes, vai te dar mais um diferencial se você... Entendeu? Assim, é claro que você, obviamente, é bom você saber sobre a história, tal, etc. Mas não se cobre de uma forma, assim, explique para as pessoas que, assim, para vocês terem mais visões de negros, contratem mais negros. A gente precisa de diversidade da diversidade. Que se todo mundo citar, citar apenas 2 ou 3 escritores negros, a gente vai ser só pessoas que sabem sobre 2, 3 escritores negros. Você sabe, pessoas que fulano que fala de Fanon, sabe, vai falar sobre Eliana Alves Cruz, e outra pessoa que me cite Conceição Evaristo. Eu não preciso ler tudo isso. Eu preciso de uma sala onde as pessoas, sabe, conversem sobre isso. Né? Audre Lorde, não, 3 pessoas falando sobre Audre Lorde, não. A gente precisa de diversidade na diversidade. Então, assim, cheguem com o que vocês têm e adicionem. E quando falam perguntarem para você, isso aí é outro negro que sabe, não sou eu. Eu posso até pesquisar um pouco, mas, assim, de cabeça, não sei, entendeu? Estevão, a gente está chegando no finalzinho. Queria abrir para ver se temos perguntas. Fiquem à vontade, gente, também, para perguntar, aproveitar essa oportunidade de trocar com alguém no mercado. E aí, aquela coisa, abre o microfone. Se não fizerem perguntas, eu pergunto. Oi, boa noite. Estevão, eu queria saber em relação. Eu tinha anotado algumas perguntas, mas por causa do tempo vou deixar o pessoal fazer também. É porque em relação a. Algumas, olha só que maravilha. Tinha, Né? mas eu vou pegar só uma. É que em relação a ser autoral, porque você estava falando sobre escrever histórias que foram de alguma forma apagadas ou não foram permitidas de existir, né? E aí eu estava lendo sobre o Mad Hondo, o diretor, e ele era genial, ele fez vários filmes espetaculares, mas para ele conseguir fazer os filmes dele, ele teve que ser dublador, por exemplo, do Ed Murphy, e fazer sucesso assim para poder conseguir produzir um filme espetacular que quase ninguém ia ver porque não ia passar em lugar nenhum. Como é que você consegue quebrar, às vezes, essa barreira no comercial, principalmente, né? Quando chega nas TVs e nas grandes produtoras, principalmente de streaming, para quebrar essa barreira e conseguir passar histórias que são o que você quer contar e não só o que foi encomendado 100% de alguma forma enlatado, alguma forma assim. Olha, assim, a gente está nessa luta ainda, né? A gente não consegue passar qualquer coisa que a gente fala, inclusive é muito difícil passar qualquer coisa. Eu passei uma parada, que foi esse filme de Natal. Tem, obviamente, o Vovó Tatá, ele foi uma coisa pensada, assim, não foi, foi encomendada a ideia, assim, encomendada bem assim, vamos fazer uma história sobre uma família negra? Ok, pronto. Aí eu cheguei e falei, vamos produzir. E aí eu produzi, criei esse conteúdo de uma forma que homenageasse minha mãe, blá, blá, blá. Então, como eu te falei, a gente meio que vai de cavalo de Troia nessas paradas, né? Então, e obviamente, assim, você tem que fazer algumas escolhas. Igual o meu dublador de Ed Murphy é Cidade de Deus. Porque, assim, gente, vamos combinar. É um senhor desafio você pensar que a gente, né, no mundo pós-George Floyd, você produzir uma série como Cidade de Deus. Falei, cara, isso pode dar muito ruim. Pode dar. A gente começou quando a gente estava lá, a gente estava todo mundo com o cu na mão, né? Pensando assim, porra, como é que a gente vai fazer isso? Não podemos botar as pessoas nesse lugar. Não podemos dar tiro. Não, se não dá tiro, não é Cidade de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos chamar de qualquer, vamos chamar de Jardim Paraíso, né? Mas é outra coisa. Então, assim, a gente teve que eu faço algumas escolhas, essas escolhas, né, criam um portfólio, e a partir dessa criação de portfólio, você chega e começa a mandar. Eu produzi historinha para a Turma da Mônica, escrevi história para a Turma da Mônica. Depois, como um cara preto que escreveu para a Turma da Mônica, eu consegui produzir meus próprios livros infantis. Hoje eu chego em uma editora e falo assim, eu tenho um livro infantil. As pessoas olham meu nome,
descobrem que eu vendi 62 mil livros para um lugar, 28 mil para outro, não sei o que, não sei o que. Pô, sobre o que você quer fazer? É isso que acontece. Só que antes disso acontecer, na pandemia, não, na pandemia não, eu fiz uma adaptação literária de Júlio Verne. Tem um preto no livro, não tem um preto, da Terra-Lua. Como é que coloca um preto no da Terra-Lua? Não tem um preto. Coloquei uma mulher, mudei a história, subverti uma personagem que eu transformei em mulher. Michel Ardan virou Michelle Ardan. Foi minha subversão. Coloquei ali 62 mil livros vendidos. A partir daí, olha, vamos fazer uma história com personagem negra? 28 mil livros vendidos para a escola. Aí rolou, entendeu? Mas é sempre um cavalo de Troia, sempre uma coisa assim. E aí, hoje, o que me credencia um pouco para os outros projetos é o roteirista de 2 séries da Cidade de Deus, ser pai. Não dá para você fazer um filho, não, Felipe. Mas, assim, é ser um homem que ser uma pessoa, o pai me jogou para um lugar, por exemplo, vou fazer uma série sobre um assassino de criança. Eu falo, gente, eu não vou fazer isso porque eu sou pai. Aí o cara fala bem assim, olha, esse cara não está no mercado para qualquer coisa, entendeu? Então, assim, algumas escolhas que você faz também te diz um pouco sobre o que é o mercado, você tem algumas posturas, né? E é isso, assim. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Respondeu, valeu, obrigado. Temos outra, gente. Temos mais uns minutinhos. Inge, vai lá, Maíra. Eu Muito amo. tímido, pessoal. Vergonha, né, gente? É vergonha dos outros. Mas eu queria convidar de comentar junto com você, ouvir mais você comentando sobre essa questão do cavalo de Troia. E como que isso, de alguma maneira, pode também ter impactado você receber o incentivo agora, que vai receber o fomento para realizar seu primeiro filme como diretor, né? Se pudesse comentar também um pouco dessa experiência. Sim. O que acontece? Eu sou, como eu falei, saí de Vitória, mas Vitória. E aí eu fiz esse movimento. Depois de muito. Lembra que a gente falou que a gente é combustível fóssil, né? Ódio combustível fóssil. Tudo que eu fazia por aqui era tipo assim. Tá, vamos, salve, capixabas, porque né, a gente é complicado mesmo. Se você vê cada notícia horrorosa sobre um aspecto da vida direitista, 75% das pessoas votaram em Bolsonaro, gente, pelo amor de Deus, o lugar é complicadíssimo. Então, assim, aí eu falei bem assim, peraí, mas eu não consigo resolver nada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu resolvi participar de lá, falei, olha, vou me associar a uma galera de lá e vou escrever uma história, pegar uma história de um livro, de um conto que eu tinha aqui, chamado Salve Rainha, que foi uma história que eu passei no edital da FLUP, né? A FLUP chamou uma galera para fazer uns contos sobre a história, sobre Martim da Vila, sobre a obra de Martim da Vila. Como bom capixaba rancoroso pra caramba, eu peguei Madalena do Jucu, que é baseado na o Lico da bala na cabeça. Peguei Madalena do Jucu, que é uma música que ele pegou um ponto de Congo, ele pegou um trecho do Congo e transformou num samba, tal, coisa assim. E o pessoal de Vila Velha, o pessoal do Espírito Santo tem um pouco de ranço disso, porque Madalena do Jucu é um Congo, né? Um Congo de lá, é um material que nasceu lá. E hoje as pessoas, para tocarem Madalena do Jucu, têm que pagar a ECAD para o Martinho, né? Mesmo sendo uma música diferente. Então, assim, rola um pouco desse ranço, assim, né? E aí eu resolvi pegar essa, né? Estava participando do lance da FLUP, e eu peguei esse conto, eu fiz um conto sobre uma mulher trans que volta para a vila onde o pai a expulsou, né? Bem tieta, né? Uma mulher trans que volta para a vila que o pai expulsou para ser rainha da banda de Congo que o pai fundou. Então ela volta com o objetivo de ser essa rainha porque o cargo está vago. E aí eu falei, pô, vou produzir essa história, produzir esse conto, passei, entrou na antologia e depois eu transformei num roteiro, num roteiro de um curta-metragem. Quando colocamos no edital de lá, né? O currículo do autor ganha, né? Tipo assim, roteirista. Qual o cara produziu escreveu, participou da sala de 5 vezes comédia da Amazon, é, Cidade de Deus, da HBO, entendeu? É criador da Vovó Tatá, TV Globinho, do Globinho, tal, não sei o quê. Então, quer dizer, fala assim, peraí, a gente tem um cara capixaba
que é credenciado dessa forma, é impossível esse produto não passar. E a gente conseguiu, né, esse fomento pela Lei Paulo Gustavo, né? né? E aí eu então resolvi chamar a Valéria Barcelos para ser essa atriz, né? Essa estrangeira que volta para lá. E é legal porque é o seguinte, quando eu escrevi isso, eu fiquei muito preocupado, porque assim, é óbvio que eu sou um homem negro, né? Um homem negro, cis, e fiquei muito preocupado, falando assim, olha só, não sei se essa história é sobre irmãs, é sobre, sabe? Ela tem, obviamente, o componente LGBTQIAPN+, lá, mas só que é assim, se tiver alguma coisa que não te bate bem, pelo amor de Deus, me diga. Mas eu quero que você faça esse material. O dinheiro é curto, mas é 80% de tela. Por exemplo, 80% de você na tela, entendeu? Se você jogar lá assim, e é isso também, você vai seduzindo a atriz. Pô, a atriz estava na Globo, né? Há pouco tempo. Você fala assim, cara, eu vou te oferecer 2.500 de cachê, mas você vai para o Espírito Santo, o lugar é bom pra caramba, bonitão, vai ficar num lugar legal, certo? Comecei a seduzir, jogava lá e falava assim, ó, e esse aqui, ó, é 80% de tela. De 18 minutos, 15 é teu, entendeu? E ela chegou e falou, aí ela pegou e leu, ó, li, só tem uma coisa para falar, só tem um problema aqui. Aí eu só da taquicardia. Aí ela falou assim, não dá para filmar em setembro. Aí, assim, a gente só teve que mudar a data, né? E fomos para dezembro, então em dezembro estamos gravando e está nascendo um curta-metragem com direção minha, né? Minha estreia como diretor, né? E fazendo um filme que a gente rodou numa diária de 2 dias. 2 dias foi muito pegado, contando com a simpatia de muita gente, uma equipe linda. E aí você vê assim, você sai de um lugar, aí vem aquela coisa, né? Você sai do seu quartinho de despejo, 3x3, jardim tropical. Aí tu faz uma grande volta, uma grande andada na sua vida para 30 anos depois, você ir para o bairro vizinho a esse lugar, né? Ou seja, ir para lá gravar um filme com duas atrizes maravilhosas, Sueli Bispo e Valéria Barcelos, sobre irmandade. E aí, quando eu estou falando sobre essa história, aí eu fico brincando assim, cara, a Valéria sou eu. Eu sou essa pessoa que volta transformada para casa, querendo honrar um legado, né? E eu vou encontrar lá assim, essas pessoas que falam, você deixou a gente, que você abandonou, que você não mandou dinheiro, sabe? Essa é a minha história, entendeu? É isso que eu faço. Então, quando eu produzo algo assim, é para matar, inclusive, sabe, essa fome. É falar, olha, tô de volta para cá, não desisti de vocês, apesar de você ser um lugar que é hostil para mim, né? E é isso que a gente faz com nossas mágoas, nossos trabalhos, com o nosso combustível fóssil. A gente tenta, sabe, reciclar isso e transformar em arte. Obrigado, gente. Obrigada, Estevão. Obrigada pela troca, pela partilha com a gente. Foi riquíssima, como sempre. Muito feliz de ser sua amiga. Não sei se Bom, Lipe, te amo. Jamile, Antônia, tem alguma coisa para acrescentar antes da gente encerrar? Somente agradecer, já passo aqui as minhas palavras finais, tá, Estevão? É uma honra te ter aqui nessa sequência de encontros. Agradecer a Maíra, ao Li, que está aí orientando lindamente a Maíra, e cada convidado que chega só agrega, e você, assim, a sua história nos diz muito sobre a questão do nosso aquilombamento, né? Da nossa crença em nós, do não desistir da gente, porque tem um lugar também desse lugar de honrar os que vieram antes, né? Que pavimentaram, isso é muito, muito forte. Isso traz, assim, na sua identidade, na sua narrativa, é lindo de te escutar, dá vontade a sensação de querer sair daqui para um base e continuar a conversa. Então, te agradeço imensamente, Estevão, em nome aqui da coordenação do mestrado em Artes da Santa Célia Helena, e aqui eu já passo para o Lico também para dar continuidade à nossa conclusão. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito bonito. Muito obrigado também, Estevão, em nome da Pele Negra, Escolas de Teatros Pretos de Salvador, e também a Maíra, né, por trazer você, a tua trajetória, da Maria Chu, do Luciano Vidigal e de todas as pessoas que têm passado por aqui. Com certeza, né,
irão contribuir para o projeto, para a pesquisa que Maíra Oliveira vem fazendo e que, obviamente, depois ficará à disposição de todo mundo. Estou bastante feliz, muito emocionado também, né? Porque é a história de todos nós. Você começa teu papo falando disto, né? Da mãe solteira ou da mãe sozinha, que o pai foi embora. É a história da grande É, maioria, né, das brasileiras e dos filhos destas brasileiras. E foi muito importante você falar também da tua família, filhas, tudo isso. Então, quero agradecer, em nome, mais uma vez, da galera de Salvador. E um dia eu espero que a gente consiga fazer presencialmente esse bate-papo no CTO da Bahia, lá em Salvador. é. Já fica aí o Ah, convite. será um prazer. Eu sempre vou a Salvador, né, para os eventos literários, assim, então eu sempre vou ficar avisando aí quando passar por aí, tá bom? Vai ser um prazer. Gente, boa noite. A gente se encontra semana que vem. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, contribuição, pela troca, por tudo. Bom descanso. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.